Estamos aqui para a nossa 22ª aula do curso de Elementos de Geometria e Topologia para Físicos. Hoje nós vamos definir vetores tangentes em pontos de variedades. Tá? Dada essa definição, nós vamos poder falar em espaços tangentes e campos vetoriais. Certo? Pessoal, qual é a dificuldade? Um vetor tangente parece ser algo simples, né? Nós entendemos a noção de uma reta tangente no curso de cálculo 1, no máximo no curso de cálculo 2, quando nós definimos curvas no plano, e no R3 nós temos noção de vetor tangente. O problema é que essas noções são muito geométricas, e nós estamos agora com objetos muito abstratos, tá? Então, a gente vai ter que seguir aqui nesse nosso caminho, essa seção eu denominei campos vetoriais, né, mas tudo começa com vetor tangente. Nós vamos ter que seguir um princípio que é extremamente importante em matemática, tá bom? Que é o seguinte: quando você conhece um objeto num certo contexto, e gostaria de estender a noção daquele objeto, no nosso caso, vetor tangente hoje, para outro contexto aqui para mim são variedades, curvas e superfícies generalizadas, às vezes a gente precisa revisitar o objeto já familiar para a gente e tentar entendê-lo ou redefini-lo com outro ponto de vista, porque pode ser que esse outro ponto de vista seja mais propício à sua tentativa de abstração, à sua tentativa de generalização, tá bom? Então vamos lá. Sempre visando a ideia de chegarmos num vetor tangente generalizado, nós vamos revisitar, relembrar aqui noções de derivada direcional no Rn e curvas no Rn, vão aparecer também. Curva todo mundo deve ter noção. Derivada direcional, a gente acaba não usando com esse nome, então vamos dar uma olhada rápida nisso, tá bom? Vamos fazer o seguinte, imagina que a nossa função já é diferenciável para a gente não ter dúvida do que vai acontecer, tá? Então, imagina que a gente tem uma função f, uma função real de n variáveis reais. Nosso contexto aí tradicional de cálculo 2, né, enorme maioria dos cursos do Brasil. Bom, o que é a derivada direcional, pessoal? A derivada direcional é uma taxa de variação de uma função de uma única variável, como se a gente fizesse um corte, né? Se você tem uma função de x e y, e você faz um corte num plano y constante, você marca lá na sua superfície uma curva, que dependeria apenas de x. Aí você define a derivada parcial em relação a x. Poderia ter falado a mesma coisa aqui para definir uma derivada parcial em relação a y. Certo. Mas e se você estiver andando não em uma das duas direções que eu mencionei aqui, x ou y? E se você tiver uma direção v? Então, olha só. Não vou falar só de duas variáveis, vou falar aqui nessa definição do caso geral. Nós temos um ponto P no nosso domínio, um ponto P no Rn, certo? E nesse ponto, nós vamos ter um vetor v, que vai dizer a direção que nós vamos nos deslocar. Então, aqui está a definição. Mas olha para a figura antes de mais nada aqui, tá bom? Aqui é um caso para uma função real de duas variáveis. Nós sabemos que o gráfico dá uma superfície, que eu representei aqui em azul. Esse desenho aqui está bem carregado, então eu vou tentar passar lentamente para ir explicando, tá bom? Então, imagina que você tem um ponto P, que é esse ponto aqui no plano XY, no domínio. Uma função do R2 nos reais. Tudo bem? Aí, nós temos a imagem desse ponto. Esse ponto preto aqui em cima. Tudo bem? Pessoal, o que seria a derivada parcial em relação a x? A derivada parcial em relação a x seria quando nós considerássemos um certo plano de y constante. Então, ao invés de termos essa superfície aqui em cima, com esse azul escuro aqui, nós teríamos apenas uma curva, essa curva aqui em rosa. E a derivada parcial em relação a x seria a inclinação da reta tangente a essa curva nesse ponto de tangência. Certo? Nós chegaríamos no problema do cálculo 1. Evidentemente, nós poderíamos ter a mesma coisa pensando em x constante. Isso induziria essa curva aqui
onde calcularíamos derivada parcial em relação a y. Y continuaria variando. Neste ponto, a derivada parcial daria a inclinação de uma reta tangente a essa curva, nesse tom aqui. Tendendo para o marrom, certo? Vermelho escuro, meio vinho, esquisita essa cor aqui. Beleza? Tá bom. A derivada direcional surge quando a gente considera qualquer direção. Então, olhem, por exemplo, essa direção aqui em verde. Tudo bem? Direção em verde. Tanto que eu marquei uma reta aqui. E ela vai induzir uma outra curva lá na nossa superfície. Então, vamos voltar para a definição matemática, formal. Pessoal, é um limite. Assim como a derivada é um limite, a derivada direcional é um limite também. Claro, a gente às vezes fala função derivada, né? Mas aqui no caso a derivada direcional, pelo menos da forma como eu estou colocando aqui, ela vai me dar um número. Então, olha só, pega um ponto de referência, que é a imagem do ponto P no seu domínio. Veja qual é a variação na sua função quando você se desloca a partir do ponto P na direção do vetor V dado. Ele é especificado para você poder calcular a derivada direcional. Tá bom? Ó, isso aqui é a equação de uma reta no RN, aquela geometria analítica lá da nossa entrada na universidade. É um ponto mais um vetor. Isso vai me dar um novo ponto. P pertence ao Rn, V pertence ao Rn, T é um escalar real. E a gente considera aqui o limite dessa variação, desse incremento, quando o T tende a zero. Tem textos, tem autores que exigem que o vetor da derivada direcional seja unitário, versor, de módulo 1. Aqui não há essa necessidade, até porque a gente não está com métricas aqui muito. Claro que existe a métrica do Rn, mas eu não quero me preocupar com isso. Essa definição aqui também é adotada por muitos autores. O que talvez não seja muito comum nos livros de cálculo é essa notação aqui para a derivada direcional. Ora, é uma derivada direcional da função f. A gente assume que tem um ponto P e que tem um vetor de direção V. Só que a gente esperaria algo do tipo df, dzão f, é uma derivada da f. Mas eu já vou escrever isso aqui como sendo um V aplicado em f. Por quê, pessoal? Nós vamos, daqui a pouco, entender vetores tangentes como operadores em funções. Então, eu já estou querendo sugerir isso com essa anotação, mesmo nesse cenário familiar para vocês dos cursos de cálculo. Só que é óbvio que a gente tem que fazer uma menção de qual foi o ponto também. Então, além da gente poder omitir os parênteses aqui, tem textos que às vezes escrevem a derivada direcional dessa forma, alguns colocam explicitamente esse pezinho aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu disse que a gente tinha que lembrar as noções de derivada direcional e de curvas. Para quem nunca tinha visto, não vai entender exatamente uma derivada direcional nesse contexto aqui. Mas como um lembrete, eu acho que isso é satisfatório. Então, vamos ver. Vamos observar um pouquinho mais essas coisas aqui. Aqui começou a ter um monte de símbolo. Gama de 0P, gama linha. Que diabo que é isso? Quem são esses gamas? Olha só. Antes de vocês olharem todas as complicações adicionais aqui nessa figura, vamos só tentar olhar o seguinte. Ó, uma curva no plano, certo? Seria algo como esse trecho, né, essa imagem parcial aqui, em verde. Notem, aqui é um abuso de linguagem. O que eu vou chamar de gama não é esse conjunto de pontos do R2. Na verdade, é uma função cuja imagem está parcialmente ilustrada aqui. A gente vai chamar de curva uma função dos reais no Rn. Pelo menos essas são as curvas do nosso cálculo, certo? Então, aqui, ó, a gente imagina que a gente tem um domínio na reta real, temos um parâmetro, e à medida que a gente corre com esse parâmetro unidimensional, a gente traça, por exemplo, essa imagem aqui em verde, que no caso é um trecho de reta. Tá bom? Só que nós poderíamos ter uma outra curva, beta, que poderia também ser traçada aqui. Notem que é curioso que quando a gente delimita ou define uma curva no domínio,
nós induzimos curvas na superfície. Eu tentei representar isso aqui com um código de cores, certo? Então, por exemplo, essa curva aqui em laranja é a imagem pela função f, que eu não especifiquei, a genérica aqui para mim, mas é a imagem pela função f dessa curva no domínio. Só que a própria curva no domínio, ela é a imagem aqui, a gente está vendo a imagem de uma função, que seria uma função que dos reais teria um parâmetro que estaria induzindo aquilo lá. Tanto gama como beta seriam curvas. Só que eu não desenhei essas curvas à toa. Eu fiz uma seguinte escolha. Por exemplo, a gama de t aqui, explicitamente, eu dei a expressão dela, ó. Para cada t real eu tenho um par ordenado. Só que isso é um ponto no plano, um vetor no plano, parará. Só que quando t é igual a zero, eu estou no certo ponto P. Ó, gama de zero igual a P. Tá? Eu não pus uma expressão aqui para beta, mas a ideia é que beta de zero fosse P também. E mais do que isso, eu fiz essas duas curvas tocarem o ponto P com o mesmo comportamento até primeira ordem. O que eu quero dizer com isso? Elas passam pelo mesmo ponto, é o mesmo comportamento até ordem zero. Elas passam lá com os mesmos vetores tangentes, os mesmos vetores velocidade, que eu vou chamar de V, que é o V que vai dar a minha derivada direcional. Tudo bem? Então é isso que eu quero dizer com duas curvas que coincidem até primeira ordem. Tá? Pessoal, sabe qual é a loucura? A nossa derivada direcional aqui em cima tem algo a ver com a composição da f com a gama. Tem algo a ver. Pô, professor, mas peraí, a derivada direcional não tem nada a ver com uma curva. Você me dá o ponto e você me dá um vetor, como esse seu vetor aqui em esferográfica azul. Mas não precisava ter algo a ver com as curvas. Pessoal, mas essas curvas foram feitas de um jeito especial. No ponto P, o vetor tangente ao ponto zero delas é o vetor que a gente vai usar na derivada direcional. Tá? Então, notem que nós poderíamos usar as curvas gama ou beta para especificar quem seria o V. Então, vamos olhar aqui com um pouco mais de calma. Eu vou aqui na próxima página desenvolver expressões conhecidas de vocês para a derivada direcional. Vamos lá. Olha só. É fácil ver que o limite que a gente considerou, pessoal, notem, a gente não estava com o limite aqui de um argumento escalar bonitinho? É porque no final das contas, o nosso numerador tinha virado uma função de uma única variável, função apenas de t. Olha só, vejam quem eu chamei de gama. Gama é a reta que passa pelo ponto P e tem a direção de V. E aqui eu tenho a composição de F com gama. Pessoal, não é exatamente isso que está aqui no primeiro termo do numerador da definição da derivada direcional? Isso é a composição de F com gama no ponto T, porque gama foi definida exatamente assim. Tá bom? E F no ponto P, quem é F em P? F de P. Ora, P para mim era a gama de zero. Então ali eu tenho exatamente, no segundo termo do numerador, a composição de F gama em zero. Tudo bem? Ó, estou expressando a mesma fórmula que eu tinha na página anterior, mas em termos da função composta de f com gama, e não mais da f sozinha. Então, aqui é muito claro que isso é uma função de uma única variável. É uma derivada do cálculo 1. E o que a gente tem é a derivada dessa função composta em t igual a zero, porque eu escolhi o t igual a zero como um ponto especial, que seria mapeada em p, aqui no domínio. XY, tá bom? Só que a gente sabe mais do que isso. Lá do cálculo 2 ou 3, no máximo ainda, a gente sabe calcular a derivada dessa função pela regra da cadeia. Olha só. Do jeito que está escrito aqui, derivada dessa função composta, é isso aqui, ó. Del f, del x, dx, dt. Mais del f, del y, dy, dt.
Só que lembre-se que na regra da cadeia, a gente sempre tem que ver o que está acontecendo, né? Tudo é função de t aqui no caso. Então, no caso, dx dt e dy de t são tomados em t igual a zero. Só que quando t é igual a zero, quem está dentro da f é a curva gama. É x de t, y de t. Então tem que ser em t igual a zero. Só que x de zero e y de zero são as coordenadas de P. Então aqui a gente pode dizer que em termos do ponto P no plano XY, a gente está jogando t igual a zero de uma forma embutida aqui. Ó. Tá bom? O que a gente enxerga nesses dois termos aqui? Elementos do gradiente da função que a gente quer estudar, avaliado no ponto P, fazendo um produto escalar usual com a curva gama' de zero. Pessoal, a gama' de zero é o vetor no plano de componentes x' de zero e y' de zero. Não são exatamente esses caras aqui? Eu imagino que alguns de vocês se lembrem dessa expressão. Derivada direcional num ponto, gradiente da função no ponto, produto escalar com a derivada de uma curva que passa por aquele ponto. Tudo bem? No caso, nós pegamos aqui como curva, num primeiro momento, uma reta. Certo? Porque estava aqui a ideia de ver uma certa direção, eu quero uma única direção. Mas algo essencial aqui para a gente é que beta, localmente, tem a mesma direção. Tá? Então, a primeira generalização é que, ao invés de dizer que nós temos um vetor V fixo, nós poderíamos usar qualquer curva que tenha localmente aquele comportamento na sua tangência. Tá bom? Ufa! Beleza? Então, aqui eu só comento. As derivadas parciais são casos particulares dessas derivadas direcionais, claro. E aqui eu comento também esse fato de duas diferentes curvas, só que aqui eu escrevo em geral, tá? Os reais no RN, que passem pelo mesmo ponto, com o mesmo comportamento de primeira ordem, determinam a derivada direcional. Tá bom? Agora vamos estender um pouquinho mais a noção daquela notação que era para sugerir o vetor de direção da derivada direcional como um tipo de operador. Operador é um termo que parece bem impróprio, tá, pessoal? Mas eu vou comentar algo sobre isso no final da aula, tá? Mas ele atua em F. Olha só. Olha só como eu vou escrever a minha derivada direcional agora. É para ser a mesma coisa, mas olha só o que eu escrevi. V1, que vai ser a primeira componente do meu vetor, vezes del1 em P, mais expressões análogas até um Vn del n em P atuando na F. Que meleca que é essa? Pessoal, na base canônica, a gente pega, tem que escolher uma base para poder ter componentes, não é? Então, componentes do meu vetor V, na base canônica, são as componentes contravariantes que a gente conhece, certo? Notem que as componentes de V aparecem na expressão da nossa derivada direcional aqui, ó. Vou voltar um pouquinho. Ó, tá vendo isso aqui? Pessoal, isso aqui não é o vetor tangente no ponto? Olha aqui. Isso é o vetor V. Tá bom? Então, talvez eu devesse até ter colocado uma fórmula a mais aqui, embora redundante, que seria produto escalar do gradiente de F pelo vetor V. Porque o que eu estou chamando de vetor V é exatamente o vetor tangente das curvas que passam por aquele ponto da forma como eu especifiquei. Então, e vocês sabem que na gradiente tem como componentes derivadas parciais de F em relação às diferentes variáveis. Então, olha o que eu estou escrevendo aqui. Aquele produto escalar vai gerar assim, componente de V, derivada parcial em relação à variável pertinente. E assim por diante. O que eu estou chamando de del IP aqui, nada mais são do que operadores de derivação parcial em relação à variável I, e depois a gente vai tomar a derivada parcial da F no ponto P.
Então é um jeito meio esquisito, né? Porque primeiro o operador deveria agir na f para efetivamente gerar uma função, e só depois a gente lançar isso num ponto, tá? Mas a literatura escreve isso aqui dessa forma compacta. O ponto onde o resultado da ação do operador será lançado, ele fica aqui aguardando o final da brincadeira. Tá bom? Então, olha só. Nós vamos escrever a derivada parcial, então, desse jeito. Isso aqui é aquele produto escalar do vetor V pelo gradiente de f. Tá? Tá? Marca aqui. Lembre-se que V é a derivada das curvas no ponto. Tá? E aqui eu escrevo em palavras o que eu já disse. Nós podemos interpretar V como um operador em funções, posteriormente avaliadas em P. Tá? Mas, operador, será que é isso que vai acontecer? Pessoal, nós acabamos de passar aqui, nesse caso que deveria ser familiar para a gente, por duas ideias, certo? A primeira ideia é vetores tangente podem, né, vetores da derivada direcional, vetores em geral, qualquer vetor que eu pudesse especificar ali no domínio, certo? Podem ser codificados, digamos assim, em curvas, ou mais propriamente falando, em uma família de curvas que tem o mesmo comportamento até primeira ordem no ponto em questão. Então, isso é bem geométrico ainda, apesar de parecer já ligeiramente mais abstrato. A outra ideia é que a gente pense em vetor tangente como um operador, porque vocês acabaram de ver aqui o operador atuando num objeto, só que o operador, ó, realmente tem cara de operador, parece que é uma combinação linear de operadores diferenciais. Tá? Então, seguindo vários textos sobre variedades diferenciáveis, eu vou apresentar duas definições para vocês de vetores tangente em variedades, só que, na verdade, a primeira delas é só para trazer conforto psicológico, só para ela parecer mais geométrica. A que a gente vai usar de verdade, que realmente todo mundo usa, é de um vetor tangente como um tipo de operador, tá bom? Que vai ter uma cara de operador diferencial. Tá? Só que eu preciso ser mais preciso. Preciso ser mais preciso é terrível, né? É necessário que eu seja mais preciso, tá? Eu nem falei exatamente qual é a variedade que eu estou considerando, onde eu vou considerar um vetor tangente. Inclusive, a minha figura dava a entender que a variedade seria aquela superfície lá em cima da minha função de duas variáveis, né? Não é isso, não. Então, eu marquei aqui claramente de que variedade em M nós estamos falando. Aí, para eu não ter que ficar voltando muito lá, eu reproduzi parte daquela figura lá. Só que eu não olho para a imagem da função f de duas variáveis lá. Eu quero olhar para o plano xy aqui, tá bom? Se vocês quiserem comparar lá depois na página, mas não preciso. Olha só, eu pus aqui o domínio daquela função. E marquei de novo o que estaria acontecendo. Pessoal, aqui tem elementos que não estavam lá naquela figura. Os elementos daquela figura que vocês podem ver aqui são aqui o trecho da imagem de gama, o trecho da imagem de beta, o ponto P e o vetor tangente V, gama linha de zero, anexado àquele ponto. Só que lá vocês não viam esse aberto U dentro de uma variedade M. Pessoal, no caso eu estaria pensando em caracterizar o que é um vetor tangente a uma variedade no plano. Tá bom? E aí, quando eu considero um ponto P da minha variedade, eu vou ter que, em algum momento, fazer menção a um aberto, a uma vizinhança desse ponto. Isso aqui, pessoal, é uma daqueles nossos patches, um daqueles nossos retalhos, tá bom? Uma vizinhança coordenada do ponto P, onde a gente vai poder ter um mapa de coordenadas, tá? Então, qual que é a ideia? Vamos ser um pouco mais precisos. Ó, aqui eu repito o domínio das minhas curvas, por exemplo, a gama e a beta,
Só que eu vou marcar aqui que, como eu estou preocupado em ficar dentro de uma vizinhança coordenada U, né, eu não vou ter as curvas completas. Então, eu marco aqui, ó, na verdade, como domínio para as minhas curvas, um pequeno intervalo em torno da origem. A gente costuma convencionar que a origem vai ser mapeada exatamente no ponto que nós temos interesse. Então, a gente faz aqui um suficientemente pequeno intervalo em torno da origem, e a gente tem, por gama e por beta, esses trechos de imagem colocados aqui. Tá bom? Olha só o que a gente vai fazer agora. Nós vamos definir uma curva suave em uma variedade qualquer, não apenas em Rn. Nós passamos ali pela ideia de funções dos reais no Rn como sendo curvas. Se todas as suas componentes, nós tivemos duas, x de t e y de t, né? Se todas elas forem diferenciáveis, né, de ordem infinito, forem sem infinito, a gente diz que a curva é suave. Só que agora a gente vai definir uma curva suave em uma variedade. Então, claro que vocês estão vendo essa variedade M aqui como um subconjunto do R2, certo? Então, ela não é uma variedade exótica, mas poderia ser qualquer variedade aqui. Uma curva suave numa variedade é uma função com valores na variedade, com imagens, perdão, imagens na variedade, a partir da reta real ou de um intervalo como esse que eu fiz. Ó. Então, olha aqui a diferença. Eu tinha feito uma curva antes dizendo que era dos reais no Rn. Agora é de um trecho da reta real, porque eu preciso de um conceito local, numa variedade qualquer. Só que como que eu falo de suavidade dessa função? Lembra das aulas anteriores que a gente tentava falar de suavidade de funções em variedades? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai gerar uma curva euclidiana da seguinte forma. Para qualquer função suave em variedades que eu tenha, se eu a compuser com essa gama, eu vou ter uma função dos reais nos reais, certo? E essa função composta, então ela cai no nosso sentido euclidiano usual, certo? E a gente pode falar se ela é suave ou não. Então, olha só. Trecho da reta real vai para a variedade. Da variedade, eu vou para a reta real. Então, essa função composta realmente tem esse comportamento. Se a minha curva gama em variedade, na variedade, for composta com qualquer função na variedade, desse jeito, e sempre der funções suaves, eu vou dizer que é uma curva suave. Tá bom? Pessoal, a F aqui faz exatamente o papel da F naquela figura da página 22-2, certo? Ou seja, são aquelas curvas imagem na superfície lá em cima. Tá? É como se a variedade abstrata fosse um domínio ali no plano XY. Tá? Em particular, se uma curva suave deve se comportar assim para qualquer função que me leve da variedade nos reais, em particular, a gente pode fazer o seguinte, ó. Quando a gente tem uma certa carta, aquela vizinhança coordenada U e um certo mapa de coordenadas φ, então a gente poderia estar pensando que essa F poderia ser a restrição de φ à imagem de gama. Vamos voltar aqui para essa figurinha. Vocês devem se lembrar que um mapa de coordenadas φ pode pegar qualquer ponto aqui dentro de U e ir para o Rn, não é? Só que se eu não pegar todo U, se eu pegar só a imagem de uma curva, eu posso estar definindo aqui, então, uma restrição, é a φ restrita a essa imagem. E olha só, se isso vai me mapear nos reais, isso vai fazer o papel da inversa, né? Da nossa curva gama. Nós teríamos aqui um difeomorfismo. Então, vamos lá. Encebei demais. Mas foi muito importante eu tentar dizer vetor tangente a qual ponto de qual variedade. Não estávamos preocupados com aquela superfície lá no alto da figura da página 2, não. Certo? A gente estava preocupado
uma região do domínio. Vamos lá. Olha que coisa doida. Vocês viram, quando eu falei daquelas curvas gama e beta, que você pode ter várias curvas que têm o mesmo comportamento até a primeira ordem, não é? Tá bom. Isso aqui, que já vai parecer muito abstrato, é a definição mais concreta que tem para o caso de variedades, tá? Um vetor tangente ao ponto P de uma variedade é um conjunto, é uma classe de equivalência de curvas suaves na variedade que passam num ponto P com a mesma, com o mesmo comportamento até a primeira ordem. Você pode imaginar quaisquer duas curvas, eu chamei aqui de gama e gama estrela, mas eram gama e beta lá para mim, certo? São curvas na variedade. Se elas passam pelo mesmo ponto com a mesma velocidade. Só que essa velocidade vem de composição de funções dessas curvas com o mapa de coordenadas da carta pertinente àquela vizinhança. Ao invés de ser uma função f qualquer, vou botar aqui, que é para a curva ser suave, se você está numa certa vizinhança do ponto P, você tem que considerar aqui o mapa de coordenadas lá. Mas, ó, tá muito complicado, depois vocês precisam olhar isso aqui com calma, certo? Mas a ideia é todo o conjunto de curvas que passa pelo ponto com o mesmo comportamento em primeira ordem, elas juntas são o vetor, que está no ponto certo, com o vetor velocidade certo, tá? Só que você não olha isso, você não vê se elas estão coincidindo. Eu vou ter que voltar lá para a página 2. Você não olha para elas para ver se o vetor coincide aqui, porque aqui é a sua variedade abstrata. Nesse meu exemplo, vocês puderam visualizar que eles coincidiam, mas em geral a gente não consegue visualizar isso direito. Mas quando a gente tem uma composição da curva com o mapa de coordenadas em particular, a gente consegue ver algo como esse vetor em vermelho aqui, ó. Notem quem é ele. Ele é a derivada aqui de uma função que certamente é uma curva no sentido euclidiano. Então a gente precisa fazer como se fosse um tipo de levantamento aqui das nossas curvas na variedade, para que elas virem curvas no sentido que a gente já conhecia, para a gente poder dizer que realmente elas têm o mesmo vetor tangente. A gente não tinha como olhar diretamente nas curvas. Notem que a igualdade que eu pus lá naquela definição não é nas derivadas das curvas. É na derivada de composições. Desculpem o vai e vem, mas, ó, é isso aqui. Tá? Isso exige bastante reflexão, tá? Mas um jeito popular aqui da gente pensar vetores tangentes são tangentes a curvas em variedades. Só que o que são curvas em variedades? Isso é mais sutil do que parece. A gente imagina realmente algo parecido com curvas, só que para você estudar se isso é suave ou não, você vai ter que fazer uma composição com uma função da variedade nos reais. São essas composições que estão aparecendo aqui. Eu sei que pareceu complicado, mas esse é o caso, é a definição mais concreta possível que você queira generalizar. Mas ela não é a mais útil possível. Agora a gente vai ter que falar da segunda definição, que na verdade vai ser a que a gente vai usar na prática, que serão vetores tangentes como certas funções. Tá? Para eu poder falar inteligentemente sobre isso, eu vou ter que apresentar uma definição aqui para vocês, tá? Pessoal, o que é uma derivação? Uma derivação não é a operação de você tomar uma derivada, tá? Mas é uma generalização da ideia de derivada, para que você tenha vários objetos dignos de serem chamados de derivada, e todos eles serão derivações. Notem que uma derivada parcial, pensando num operador del-del-x, não é exatamente a mesma coisa que um ddx de uma função de uma única variável real, certo? Só que a gente vai inventar aqui um conceito de derivação que colocaria todos esses caras sob o mesmo adjetivo. Todos eles são
objetos, né, de derivação, ou derivações lineares. Aqui, a gente vai chamar de uma derivação qualquer função que satisfaça certas propriedades, mas que pega funções de classe sem infinito num ponto P de uma variedade e me dão reais com certas características. Então, vamos lá. Vocês não tinham visto esse símbolo ainda. Eu já tinha usado C infinito de M para designar mais do que um espaço vetorial, na verdade, era uma álgebra comutativa de todas as funções diferenciáveis na variedade M. Pessoal, isso aqui é o conjunto de todas as funções suaves, infinitamente diferenciáveis, em um certo ponto P de uma variedade M, tá bom? Então, uma derivação vai ser uma função que pega uma função e associa a ela um número real, só que faz da seguinte forma. Ela se comporta linearmente. Notem que f e g seriam funções, e a e b reais. E além disso, que isso aqui é super esperado, como uma mera questão de linearidade, para você ser uma derivação, você tem que satisfazer uma regra do produto. Vocês vão olhar para isso aqui e vão se lembrar do produto, da derivada de um produto de funções lá do cálculo 1, tá certo? Só que, notem que nós temos sempre funções aqui, tá bom? Tomadas num certo ponto P. Então, objetos abstratos lineares e que satisfaçam uma regra do produto serão chamados de derivações. Vamos olhar para aquele nosso vetor V da derivada direcional e ver que ele é uma derivação? Ó, aqui é algo específico, tá? Porque ele depende do gradiente, com derivadas parciais, que a gente sabe trabalhar. Mas vamos só ilustrar. A derivada direcional da soma de duas funções, ora, soma de duas funções diferenciáveis é uma função diferenciável. No caso que a gente conhece do cálculo, isso é o produto escalar de f pelo gradiente da função, não é? Mas o gradiente, pessoal, ele é aditivo, ele vai ser soma de dois vetores. Gradiente de f e gradiente de g. E o produto escalar é distributivo. Então, todo mundo enxerga que isso aqui vai ser f. Produto escalar gradiente de f, mais v, produto escalar gradiente de g, e pela definição, isso é v de f mais v de g. Eu podia ter posto os escalares a e b aqui, eu acabei esquecendo, tá? Desculpem. Mas a e b não fariam nenhum problema aqui. Não fariam nenhuma diferença. Tá? Como escalares reais. Sairia do gradiente, certo? E nós sabemos que o gradiente do produto de duas funções é o produto de cada uma delas pelo gradiente da outra e a gente soma, porque essas propriedades são herdadas das derivadas parciais. Então, no final das contas, nós teríamos uma construção como essa aqui, para a derivada direcional, que constituem a regra do produto ou do Leibniz de uma derivação. Tá bom? Ufa! Pessoal, isso aí praticamente entrega o jogo todo. Entender o que é uma derivação entrega o jogo todo. Porque essa definição, que é uma definição mais algébrica e muito mais abstrata, é um vetor tangente ao ponto P de uma variedade em M é uma derivação aonde? No conjunto das funções em M que são suaves naquele ponto P. Certo? Na verdade, é qualquer função desse tipo aqui. E nós vimos que, em particular, na derivada direcional, o V pode ser visto como uma função. Olha que coisa doida, gente. A gente estava olhando para o V como um vetor dado. Mas quando ele passa a ser interpretado como um operador, ele vira uma função. Certo? Com um certo domínio maluco e com imagem nos reais. Tá certo? Olha só. Mas, professor, como é que eu vejo o V como um operador? Para mim, ele era um cara dado. Pessoal, é uma regra 1 para 1. Deixa eu dar um pulinho aqui. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele é escrito assim, ó. A partir do momento que eu sei quem são as derivadas que eu vou tomar, a única coisa que eu não sei são quem são os coeficientes. Para cada operador, tem um certo conjunto de componentes, que são os componentes que especificam o vetor V.
Então, quando eu penso num vetor V como V igual a VI e I numa base, as componentes estão lá. Quando eu penso nele como um operador V igual a VI del I, as mesmas componentes estão lá. Então, é uma relação 1 para 1, quando eu penso nele como um vetor ou como um operador. Tá? Eu dei um pequeno pulinho aqui, mas o que eu quero gritar aqui para vocês também é algo importante. O conjunto de todos os vetores tangentes a um ponto de uma variedade constitui um espaço vetorial. Pessoal, a gente aplicou aqui, para verificar que era uma derivação, nós aplicamos o V numa soma de duas funções. Funções suaves no ponto P da variedade. Mas nós poderíamos ter um V1 mais um V2 agindo em uma única F. Pessoal, valeria a mesma coisa, porque o produto escalar aqui, ó, quando a gente olha essa manifestação concreta, também é distributivo. Sendo uma derivação, tudo vai funcionar. Então, na verdade, nós poderíamos somar dois vetores tangentes e multiplicar um vetor tangente por um escalar, certo? Na verdade, a adição de vetores e a multiplicação de vetor por escalar são herdadas desse espaço vetorial, que na verdade é até uma álgebra comutativa, certo? São herdadas. Na aula passada, ninguém tinha discordado que a gente podia somar duas funções sem infinito de m e chegar numa nova sem infinito de m. E também ninguém tinha discordado que multiplicando por um escalar a gente também ficava lá. A única diferença aqui hoje é porque a gente está olhando para um ponto P e não para a variedade toda. Tá? Mas é isso. A partir do momento que um vetor tangente é uma função que pega alguém daqui e me leva a um real, todas as operações são herdadas desse espaço. Verifiquem isso, tá? E a gente vai chamar esse conjunto de vetores tangentes a um certo ponto de espaço tangente TPM. Pessoal, acho que não vai ter nenhuma aula aqui nas próximas que a gente não use o espaço tangente, tá? O TPM é o conjunto dos vetores tangentes à variedade M no seu ponto P. Pessoal, você vai dizer, professor, isso é terrível, eu não preciso disso. Me dá um plano tangente. Isso não é a mesma coisa que um plano tangente? Está lá uma superfície e eu chego com um plano tangente. E os vetores tangentes são os vetores que participam daquele plano, que geram aquele plano, né? Se forem LI e completos. Pessoal, uma variedade, a gente está tentando definir as coisas sem fazer menção a objetos externos como um plano tangente. Essa é a grande dificuldade. O que seria um plano tangente a um ponto específico de uma variedade arbitrária que às vezes eu não sei nem mergulhar num espaço ambiente Rn? Esse é o grande problema quando a gente está com espaços abstratos, tá? Então a gente não pode imaginar que a gente está visualizando setinhas que vivem num plano, porque esse plano nem existe. Sei lá, o que é esse plano? A gente abandona a noção de plano tangente e a gente define esse espaço tangente como um conjunto de vetores tangentes. Certo? Nos casos mais simples, vetores tangentes são as setinhas que vocês estavam acostumados, mas aqui para a gente eles são funções, eu poderia chamar de operadores. Por que eu disse que às vezes a gente tem que tomar cuidado para chamar de operadores? Porque um operador, pessoal, deveria me levar de um espaço vetorial no mesmo espaço vetorial, né? E a gente está indo nos reais. Pessoal, mas vai ter um detalhe mais tarde, vocês vão ver, é só tirar o ponto P. Deixa indefinido qual é o ponto. Eu posso calcular uma derivada parcial de uma função e obter uma função, não é? Se eu aplicar isso num ponto, vira um real. Mas se eu não aplicar o ponto, é de função em função. Então, isso aqui poderia ser interpretado até de uma outra forma, tá? Aí mereceria o nome operador. Então, isso que é um espaço tangente para gente. Eu vou gritar algo aqui para gente, que não é inalcançável, mas eu não vou ter tempo de demonstrar. O conjunto do que eu chamei de del I no ponto P constitui uma base. E isso aqui é chocante para quem estuda o assunto pela primeira vez. Pessoal, del1 de P, se o seu 1 for x, vai ser o vetor x chapéu. Vejam bem,
Eu disse que você pode pensar em vetores tangentes como flechas, e agora podemos pensar como operadores. Por quê? Porque um operador geral tem componentes, que são as mesmas componentes que a flecha teria. Então, pessoal, o operador, por exemplo, del x, ele é o cara que está numa correspondência biunívoca com o vetorzinho x chapéu, se você estivesse pensando em setas ainda no RN. Tá? Então, isso aqui pode ser muito difícil num primeiro momento, mas o conjunto dessas derivadas parciais aqui, sem ter nada aqui do lado, é uma base do TPM. E note, qualquer bicho como esse é um cara que engole uma função suave no ponto P e pode me dar um real no ponto P, não é? Joga uma função aqui dentro. Eu vou fazer del f, del xi e vou avaliar no ponto P. Vira um número. Um objeto como esse aqui é uma derivação. Então, a gente vai ter aqui uma base de derivações. E combinações lineares desses elementos da base, como, por exemplo, esse aqui, com coeficientes arbitrários, geram um elemento qualquer desse espaço vetorial. Tudo bem? Então, agora, para nós, um vetor tangente é qualquer combinação arbitrária dos elementos da base. Professor, mas então, peraí. Então, isso aí só vale para o caso euclidiano? Porque você está dizendo que del I é del xi. E x1 é x, não é isso? X2 é y? Pessoal, isso aqui independe do conjunto de coordenadas locais que você venha adotar em cada problema. Eu vou fazer um exemplo explícito agora para vocês perceberem isso. É que a gente precisa de nomes, tá? A gente chama del I, sim, eu sei que eu chamei isso de del xi, isso sugere algo euclidiano, mas a gente precisa relembrar quem são essas coordenadas locais xi, tá bom? Um exercíciozinho aqui para vocês. Mostre, por exemplo, que se isso aqui for identicamente zero, tá? Ou seja, qualquer função que seja alimentada aqui der zero, isso vai exigir que os coeficientes da combinação linear dessas derivações elementares de base precisam ser todos zeros. É mostrar que o conjunto é LI. Só para vocês terem um feeling desse cara aqui realmente como um vetor, tá bom? Vamos aqui para um exemplo, em que a gente pode ter diferentes coordenadas locais. E aí eu vou calcular a derivada direcional, pessoal, com dois sistemas diferentes de coordenadas locais. Vamos tentar melhorar aqui a história. Primeiro, eu quero que vocês considerem uma certa variedade bidimensional aqui. Pessoal, vai ser um trecho de um paraboloide. Olha só, eu vou usar coordenadas para definir os pontos da minha variedade, tá? É muito mais fácil fazer isso. Mas, por favor, não precisa ter nada euclidiano na variedade, tá? Mas pensem aqui no conjunto dos pontos do R3 que satisfazem a seguinte equação. Z igual a 4 menos x quadrado menos y quadrado com z estritamente positivo. Tá bom? Qual é a figura correspondente a isso aqui? Um paraboloide, né, pessoal? Mas que parte ali de z igual a 4 e para no plano xy aberto. Porque eu disse que o z seria estritamente positivo. Tudo bem? Vocês podem imaginar esse conjunto? Eu só estou representando o primeiro octante dele aqui, para facilitar o meu desenho, tá? Mas como se fosse uma xícara de cabeça para baixo, com fronteira aberta ali embaixo, tá bom? E isso é homeomorfo a um disco aberto no R2. Eu podia imaginar que eu tinha uma loninha no R2, eu fui ali com o meu dedo e eu subi, dando um molde paraboloide, tá bom? Por que eu inventei isso? Porque a conta é fácil. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vocês estão olhando aqui um trecho desse meu paraboloide. Então, por favor, não confundam. Ó. Essa linha aqui, separando este octante de um outro octante, é uma parábola. Que seria um corte de y constante no conjunto de pontos que eu especifiquei. No caso, y igual a zero. Ora, se o y for zero, no plano xz, nós temos a curva z igual a 4 menos x quadrado. Uma parábola. Esta parábola aqui.
Se eu fizer x igual a zero, eu também vou ter uma parábola. Isso aqui é um arco de parábola. Só que notem que para z igual a zero, apesar do z igual a zero, estritamente falando, não pertencer, eu poderia ter feito pontilhado esse contorno aqui, nós vamos ter uma circunferência, né? Quando z for igual a zero, x quadrado mais y quadrado será igual a 4. Esse aqui é um arco de circunferência. Parábola aqui, circunferência aqui. Tá bom? Uma figura familiar para vocês do cálculo 2. Tá? O que eu vou fazer mesmo? Eu vou especificar uma função nessa variedade e vou calcular a derivada direcional dessa função que eu vou especificar num certo ponto da variedade e vou usar dois sistemas de coordenadas locais para fazer isso. Tá bom? Então vamos lá. Que diabo que é isso? Antes de mais nada, eu vou marcar aqui dois vetores V1 e V2, porque, na verdade, para cada sistema de coordenadas locais, eu vou usar dois vetores. Tá bom? Derivada direcional numa direção e outra direção. Tá? Então, vamos lá. Visualmente, a função que eu vou definir nessa variedade, cada ponto nessa superfície aqui, desse trecho de paraboloide, vai ter um valor por uma função que eu ainda não passei, e eu quero saber qual é a derivada dessa função quando eu ando nessa direção aqui, que é induzida por esse vetor V2, e quando eu ando na direção de V1. Tudo bem? Então vamos lá. Tá? Olha só. Pessoal, como eu falei para vocês, o paraboloide como um todo, se eu usasse os 4 octantes de Z positivo, ele é homeomorfo ao R2, tá certo? Então, se eu quero escrever aqui um mapa de coordenadas da variedade para o R2, para mostrar que esse cara realmente é homeomorfo ao R2, é trivial isso. Eu vou definir aqui esse mapa φ associando a cada ponto da variedade a sua projeção ortogonal no R2. Aí esse cara, eu pego esse ponto aqui embaixo. É fácil, né? Porque eu tinha dito que eu tinha só esticado um elástico, uma membrana elástica, R2. Então, cada ponto é naturalmente mapeado no R2 com a sua projeção ortogonal no plano XY. Tá bom? É isso que eu digo aqui. Φ é esse mapa. Vou inventar agora uma função que atribui um escalar a cada ponto da variedade e vai ser essa função g, cuja derivada direcional nós vamos buscar. Tá? Só que, eu não tenho coordenadas aqui. Como é que eu vou dizer quem é essa função? Como que eu digo quem é um ponto qualquer? Eu vou usar esse mapa de coordenadas locais para coordenadas euclidianas, aqui, o meu ponto xy, para eu dizer quem é a minha função g. A minha função g da variedade nos reais será aquela que composta com essa inversa, que era um difeomorfismo esse aqui, não é isso? Tem um inverso suave. Quando eu compuser com esse inverso suave, eu vou ter uma função que sai do R2, finge que vai para a variedade, mas na verdade da variedade ele pula para os reais. Então vai ser uma função do R2 nos reais. Então essa função aqui é uma função, desculpem o erro aqui, é uma função de xy e eu inventei. Ela tem uma forma parecida com a forma que eu usei para definir os pontos da variedade, mas essa aqui que é a função nos pontos da variedade. Notem que cada ponto da variedade, pessoal, foi parametrizado pelas coordenadas locais x e y. Desse jeito aqui. Então, nós poderíamos imaginar a nossa variedade, que é a superfície aqui, certo? Cortada por uma série de curvas em que as coordenadas locais sejam constantes. Imagine um monte de fatias parabólicas aqui de x constante. Aqui eu marco uma delas. Seria um planinho aqui de x um pouco menor do que 2, certo? Ora, se x é uma das minhas coordenadas locais, quando eu faço o x constante, eu delimito aqui uma curva. Então, nós teríamos uma família
de arcos parabólicos dessa forma aqui, mas nós teríamos uma malha aqui se cruzando, porque eu também teria curvas de y constante. Eu não tinha como y, só que pousando no paraboloide, deformada. Tá bom? Elas seriam exemplos de curvas em variedades. Tá bom? E olhem o artifício que eu fiz. Eu definir essa função na variedade, quando eu parametrizo qualquer ponto da variedade, como esse ponto P, pelas coordenadas x, y da sua projeção aqui, ou analogamente definindo um x constante e um y constante, aí eu tenho uma cara que eu consigo trabalhar para a minha função g. Vamos ver quem é a derivada direcional dessa função que eu inventei, certo? Na direção do vetor V1, que eu também inventei. Pessoal, aqui eu peguei um vetor V1, ó, cujas componentes coincidem com essas componentes euclidianas do ponto onde eu estou, x e y. Perceba que quanto mais longe a gente tivesse, maior seria o módulo desse vetor, tá? Porque o x cresceria e o y cresceria longe da origem. É isso? Ora, pessoal, vocês devem se lembrar dos cursos de física, que isso aqui nada mais é do que o vetor posição. Certo? Então, vamos ver o que acontece aqui. Eu vou calcular isso aqui, mas não como gradiente da função produto escalar. Eu quero expressar o meu vetor V1 como a derivação que ele é. Ora, quem são as componentes do meu vetor V1? X, Y. Então, o x multiplica del x1, que para mim a minha primeira coordenada local é x. Então, eu escrevo del x. Mais y del x2. x2 para mim, coordenada local. Eu escolhi uma coordenada, um par de coordenadas locais que me dá a projeção xy. Então, del y. Agindo na minha função. Olha aqui a função que eu escolhi e inventei. Façam a conta. O resultado é este aqui, que seria a mesma coisa que vocês obteriam se fizessem o produto escalar do vetor xy pelo vetor menos 2x, vírgula, menos 2y, que seria o gradiente desse cara. Só que eu estou usando aqui a minha notação para lembrar que o meu v é um operador diferencial. Deu a mesma coisa do que vocês conheceriam. E se eu tiver aquele meu segundo vetor V2? Pessoal, esse camarada aqui eu escolhi para ele ser proporcional ao que a gente chama de R-chapéu, já lá na física 1, certo? Ele não é o R-chapéu porque o módulo dele não é 1. Esse camarada aqui, V2, eu escolhi para ele ser proporcional ao que a gente chama de θ-chapéu. Lá na física 1 é um vetor tangencial, certo? A convenção de sinal dele aqui é para dar isso. Só que o módulo dele também cresce linearmente com a distância na origem, tá bom? Então, ele não é exatamente o θ-chapéu da física, mas é esse vetor V2 aqui, de componentes menos y, x. Vamos calcular. Como que é a derivada direcional? Ora, menos y é a primeira componente, fica com del x. Mais x com del y. Agindo nessa função, façam a conta, vocês vão obter o resultado zero aqui, que é a mesma coisa que vocês obteriam se fizessem o produto escalar desse vetor V2 pelo gradiente desta função. Tá bom? Então, chegamos nesses resultados aqui. Menos 2, soma dos quadrados de x e y, zero. Tá bom? Só que eu podia ter escolhido outras coordenadas locais. Eu não precisaria associar a cada ponto P da variedade x, y. Isso aqui foi bom, pessoal, porque eu só precisei de uma carta, tá bom? Só que eu poderia associar P, ao invés de x, y, eu poderia associar um par de números R e θ, que viveriam no R2. Só que um R2, pessoal, constituído por R e θ. Olha só. Com as coordenadas locais polares R e θ,
tem um problema. Não é possível usar uma única carta. Pessoal, nem toda escolha de coordenadas locais é válida nos mesmos pontos. Tá? No caso aqui, usar polares não deixa de ser uma complicação, porque a gente passa a ter que quebrar o nosso domínio. Mas eu vou olhar para um ponto, esse meu ponto P, ele está no primeiro octante, eu vou fazer o desenho como se tudo funcionasse no primeiro octante, então não vai ter problema, tá? Mas eu teria problemas se eu fosse pegar qualquer ponto da variedade, porque olha só o que acontece. O caso euclidiano, ó, é fácil. Imaginem isso aqui, vocês olhando para o plano XY, como sendo a projeção ortogonal do paraboloide todo. Ó, aberto aqui, porque o z tinha que ser estritamente positivo. Cada um dos pontos do paraboloide desceu para o plano XY e constituiu essa região. Uau, beleza! Eu não preciso de vários retalhos para cobrir a minha variedade. Mas quando a gente usa aqui as coordenadas polares, faltou um θ aqui nesse eixo, tá? Aqui está o R, faltou o θ aqui. Olha só o que acontece. O nosso R estaria variando de 0 a 2, mas não inclui o 2, porque eu nunca chego no raio 2, certo? Só que tem um problema. Para eu ter um difeomorfismo nas minhas mudanças de variáveis, e na verdade, na própria difeomorfismo aqui no caso. Na verdade, para eu ter um homeomorfismo num primeiro momento, antes de eu pôr a estrutura diferencial, para eu poder associar o paraboloide com o trecho aqui do R2, eu não posso ter perda de injetividade. Então, eu tenho que abrir mão dos pontos que no plano eu identificaria pela coordenada polar menos θ e mais θ. Ou seja, esses pontos aqui, ó. Enquanto que para as coordenadas locais x e y tudo funcionou bem, se eu quero usar coordenadas polares, eu tenho que abrir mão da origem. A origem sempre é um problema para coordenadas polares. O jacobiano da transformação de variáveis se anula aqui, dizendo que aqui a gente perde o difeomorfismo. E você tem que escolher uma saída, como se fosse um corte de função complexa. Então, tem um detalhe aqui, eu preciso excluir os pontos não positivos do eixo x. Eu marquei com esse achuradinho aqui, dizendo que o R nunca será zero. Além de eu nunca chegar em menos π mais π, o R nunca é zero. Então, eu excluo a origem e vou para cá. Eu precisaria de duas cartas se eu insistisse em usar coordenadas polares, tá, pessoal? Mas tudo bem, eu vou estar num ponto coberto por isso aqui. Eu vou estar com um R intermediário e com um θ intermediário. Só que agora, então, eu só vou destacar que eu tenho que olhar para um retalho dentro da minha variedade. E a cada ponto P da variedade, da superfície do meu paraboloide, eu vou associar as coordenadas r e θ. E eu vou querer estudar aquela minha função arbitrária que eu inventei na variedade, só que eu vou estudá-la com coordenadas locais polares agora. Então, eu vou ter que construir a composição da G que eu inventei com esse mapa de coordenadas, que me leva para os polares inverso. Do mesmo jeito que a gente fez isso aqui com o mapa de coordenadas locais euclidianas. Como que eu escrevo isso? Eu não sei quem é uma fórmula para G. Como é que eu vou escrever essa aqui? A única fórmula que eu conheço e que eu especifiquei foi quando eu tinha coordenadas euclidianas. Foi aqui que eu inventei a minha G. Ó. Não tem problema. Quando eu falei dos mapas de transição, nós tínhamos dito que nós poderíamos mudar, fazer uma mudança de variáveis, uma mudança de sistema de coordenadas, usando esses mapas de transição. Olhem aqui a composição de funções. Eu estou querendo descobrir quem é esse cara. Esse aqui era o cara que eu já tinha nas coordenadas euclidianas. Só que se eu compuser essa função arbitrária, que eu inventei essa G, com esse mapa de transição entre coordenadas, eu vou poder escrever quem será uma, digamos assim, uma sombra da minha função G vista através
da carta que tem o mapa de coordenadas psi. Olhem aqui, isso é uma identidade. Vejamos, o que é uma função como essa? O que é uma mudança de coordenadas como essa aqui? Ora, ela nada mais é do que uma mudança de coordenadas que pega a imagem de U, que é o conjunto de pontos da variedade que eu consigo mapear efetivamente com coordenadas polares, são coordenadas r-θ, certo? E vou jogar de volta para a variedade. Só que aí, quando eu jogar na variedade, a φ vai jogar da variedade nas coordenadas locais x e y. Então, na verdade, eu vou mapear um ponto r-θ num ponto xy, que é escrito assim, em termos de r-θ. Vocês vão dizer, professor, é só substituir as coordenadas polares. É, pessoal, mas eu estou mostrando aqui com mais calma quem são as funções que aparecem na nossa frente e como nós trabalhamos com elas. Então, a função que a gente vai querer avaliar como uma função de r, θ, ó, a gente quer estudar a função g, só que agora via uma outra carta, de um outro atlas, tá certo? Com esse mapa de coordenadas aqui. Ela será 100 menos... era x quadrado e y quadrado? Ok. Substitua essas expressões, isso vai dar 100 menos r quadrado. Vamos calcular a derivada direcional desse bicho. Quem é a derivada direcional desse bicho? Dada pelo vetor V1. Pessoal, o vetor V1, do jeito que eu escrevi aqui, agora ele tem que ser escrito, vamos voltar a ele, não em termos da base x chapéu, y chapéu, ou ex e y. Ele foi escrito com essas componentes na base euclidiana. Mas na base que a gente quer considerar agora, esse cara aqui nada mais é do que a distância r até a origem vezes o vetor r chapéu. Tá? Ele é r vezes r chapéu. Ou seja, ele é o vetor posição. Então, vamos voltar aqui. Então, olha quem ele é aqui. Ele é r vezes o vetor posição, que como um operador vira del r. Isso aqui vai fritar a cabeça de vocês durante algum tempo, certo? Eu não tenho mais vetores como setinhas. Eles viraram funções, certo? Então, agora é del R, que faz o papel do R chapéu. Então, olha só. Essa derivação, atuando nessa função, qual será a resposta? Del R, no 100 não faz nada, menos 2R, vezes esse R, menos 2R quadrado. Olha o que a gente tinha visto antes com coordenadas locais euclidianas. Agora nós estamos vendo com coordenadas locais polares. Com tudo adaptado. As componentes do nosso vetor agora são R e 0. Porque é R dr, 0 dθ. Atuando na função expressa em termos das coordenadas polares. E o vetor V2, pessoal? Vocês lembram que ele também era proporcional ao θ chapéu? O detalhe é que o θ chapéu não é só del θ, porque o del θ não tem módulo 1. Então, primeiro você tem que dividir por R. Então, quem faz o papel do meu θ chapéu é isso aqui. O vetor V2 que eu especifiquei era R vezes o θ chapéu. Evidentemente, del θ numa função que não depende de θ é 0. Certo? Como nós já tínhamos obtido antes nas coordenadas euclidianas. E como era óbvio quando a gente olhava o gráfico da função. Se eu andasse ao longo dessa direção, e se a minha função tinha a mesma simetria azimutal da própria equação que gerou a variedade, olhem a função que eu escolhi. É óbvio que ela não depende de θ. Era óbvio que eu deveria obter 0. Só que no caso euclidiano, deu um pouquinho mais de trabalho. Nós tivemos que somar dois termos opostos aqui para chegar em 0. Nas coordenadas polares, isso era evidente pela simetria da função dada em relação à θ.
né? Ela não depende de θ. Tudo bem? Se alguém tem dúvidas sobre como eu achei essas novas componentes do vetor V1 e V2 em termos das coordenadas locais R e θ, relembre aqui a sua regra da cadeia, veja como se relacionam del, del R com del X, del Y. Tudo bem? São continhas aqui fáceis, de regra da cadeia. E o único detalhe que poderia causar algum incômodo é que o versor, que a gente costuma chamar de θ chapéu na física 1, ele exige um fatorzinho de escala aqui, tá? Para que ele seja unitário. Finalmente, pessoal, essa aula longuíssima, difícil, vão precisar estudar bastante depois. Um campo vetorial, em geral, qual é a ideia que a gente tem dos casos que a gente visualiza? Eu penduro um vetorzinho em cada ponto, não é? Tá bom. Pessoal, quando a gente definiu um espaço tangente, a gente já pendurou um espaço vetorial em cada ponto da variedade. Certo? A noção que vocês tinham da geometria de um plano tangente a um ponto de uma superfície, na verdade era uma representação geométrica, aquele plano tangente, de todo um espaço vetorial de dois vetorizinhos que viviam ali numa superfície, tangenciando um ponto de uma superfície imersa no R3, certo? Agora, nós definimos os nossos vetores tangentes como derivações, mas é um espaço vetorial. A gente pendurou um espaço vetorial em cada ponto da variedade, que foi o que a gente chamou de espaço tangente. Um campo vetorial é uma escolha. Cada ponto da variedade vai ter associado a si um dos vetores tangentes possíveis daquele espaço tangente que vive lá. Então é isso. A pendurar flechinhas na sua variedade, só que agora elas não são flechinhas, são derivações arbitrárias, que são as derivações que constituem o nosso espaço tangente. O detalhe é que se você muda de um ponto para outro, as coisas não podem ser malucas, tá? Um campo vetorial é um mapa suave, que atribui um vetor tangente, portanto, uma derivação a cada ponto de uma variedade. Bom, então, a cada ponto vai ter um vetor tangente pendurado nele. Tá? Localmente, dadas as coordenadas locais, certo? Pessoal, coordenadas locais, talvez eu pudesse ter sido mais explícito ainda em relação a isso, né? Embora eu tenha trabalhado o exemplo ali. Um mapa de coordenadas vai da variedade para o Rn, não vai? Então, ele tem n componentes, não é isso? Cada componente é uma função do ponto da variedade que você está. Essas são as coordenadas locais, são cada uma dessas componentes, tá bom? Então, dadas as coordenadas locais, uma expressão local para qualquer campo vetorial vai ser uma combinação linear dos elementos da base, só que agora, olha a loucura. Agora a gente não está olhando para um vetor tangente, né, pessoal? A gente está olhando para um mapa. E para vários pontos, a gente atribui vetores tangentes pertinentes, dos possíveis para aquele ponto. Pessoal, isso aqui vira uma função. Eu vou falar melhor sobre isso. Isso aqui está sendo muito rápido, porque essa aula já foi muito longa. Mas ao invés de nós termos constantes multiplicando os vetores tangentes da base, nós teremos agora as funções dependentes do ponto. Tá bom? Isso bate com aquela nossa ideia pictórica geométrica, e ao longo de uma superfície, nós temos diferentes vetores ali pendurados, e esses vetores variam de forma suave à medida que a gente navega na superfície. Conversamos mais e bem melhor sobre isso na próxima aula. Só apenas peço que aguardem o fim da gravação.